Continuando agora a média aritmética e média ponderada. Vocês podem perceber que a parte de gráficos eu pulei, porque nós vamos fazer no caderno de desenho geométrico que vale nota para desenho geométrico, tá bom? Então, média aritmética e média ponderada. Então, qual é a diferença? Como é que eu calculo uma coisa e como que eu calculo outra? Aqui na apostila, para explicação, a prof separou por cores. Então, média aritmética em rosa e média ponderada em verde. Então, o que vocês vão fazer? Quando vocês verem o vídeo, vocês grifem aí na apostila de vocês também com cores diferentes. Escolhe duas cores. Ah, eu não tenho dois marca-texto. Faz com lápis de cor, tá bom? Ou caneta azul e a outra preta, uma vermelha e outra azul, certo? Então, vamos lá. Então, média aritmética é muito fácil. Vão ser dados, os dados, não dado de jogar, tá? Os números, beleza? O que eu faço com esses números? Eu somo todos eles. Soma todos eles. Somo e divido pela quantidade de vezes que apareceu. Apareceu 1, 2, 3, 4 variáveis. Então, divide por 4. Então, soma todos os números e divide pela quantidade de variáveis. 1, 2, 3, 4. Então, qual que é a média de 85, 90, 80 e 85? Ou seja, né, 8,5, 9, 8 e 8,5? 8,5. Então, média aritmética é fácil. Soma os números e divide pela quantidade de variáveis. Só isso. Tá? Aí, média aritmética, a gente representa por um MA. MA. Ó, aqui tem outro exemplo. Soma todos os números e divide pela quantidade de variáveis, ó. 1, 2, 3. Fração também é uma divisão. Agora, como é que eu faço média ponderada? Agora, a média ponderada tem que fazer mais contas, tem que fazer mais coisas. Então, vamos lá. Então, aqui. Também foi dado um exemplo, certo? De média ponderada. Só que na média ponderada, ele tem mais valores, mais variáveis, certo? Então, eu faço assim, ó. Então, eu vou ter que fazer 80 vezes 2. 80 vezes 2. Aí, 70 vezes 1. 80 vezes 3. 8,5 vezes 2. Estou falando inteiro, né? Não estou falando com a vírgula, tá? 8,5 vezes 2. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar os dois. Então, multiplicar. Multiplicar, multiplicar, multiplicar e multiplicar. Certo? Aí, e somar uma com a outra. Somar uma com a outra. E no final, o que eu tenho que fazer aqui embaixo, ó? Aqui embaixo. Eu vou somar a última linha. Somar. Ó, 2 mais 1 mais 3 mais 2. Que dá 8. Aí, esse resultado de cima divididos com o resultado de baixo. Fração também é uma divisão, que dá 8 a média ponderada. Então, de novo, multiplica, soma com a multiplicação de baixo, soma com a multiplicação de baixo, soma com a multiplicação de baixo, que é, ó, a linha de cima. Aí, como é que eu faço a linha de baixo? Soma isso aqui, ó. Soma. E aí, divide. O de baixo sempre na chave. O de baixo sempre na chave. Então, essa é a diferença de média aritmética para média ponderada. Lembra que eu já fiz por cores separado para vocês não confundirem uma coisa com a outra. Separa aí na apostila de vocês também, na página 183, assim por cores. Fica mais fácil de visualizar depois para estudar.